Meu nome é Danilo. Hoje nós vamos falar sobre o que é autocuidado, como a área da saúde enxerga o autocuidado, as 6 dimensões de autocuidado e como esse debate é útil para a gente. Bem-vindo a todos. Eu sou Danilo, sou psicólogo da Clínica Psicologia. Estou muito feliz com a presença de vocês. Oi, Luísa. Oi, mamãe. Oi, Teodora. Boa noite. Como é que vocês estão? Estou muito feliz. Eu estou muito feliz de falar sobre isso, porque é um ponto que é tão próximo da vida das pessoas, é tão particular de todo mundo saber um pouquinho, mas não existe tanto um debate muito profundo, muito claro para as pessoas, por ser uma coisa tão acessível às vezes, dá importância. É uma coisa que ao mesmo tempo é muito próxima e ao mesmo tempo é muito desconectada de, às vezes, importância, por ser tão acessível. Então, uma das coisas que eu gostaria de começar falando é sobre definições. A que eu mais achei interessante aqui é a da OMS, que é basicamente a habilidade de indivíduos, famílias e comunidades de promover saúde, prevenir doenças e de ter formas de lidar com os adoecimentos e com condições incapacitantes. Essa definição é extremamente chave, extremamente valiosa, porque autocuidado, quando é feito em esferas menores, modificam vidas individuais, modificam às vezes comportamentos nossos, mas as práticas de autocuidado, principalmente em contexto coletivo, elas geram transformações profundas e num contexto às vezes de ausência de um suporte de governo ou de condições de ter um serviço de saúde acessível às pessoas, as práticas de autocuidado chegam para prevenir crises, chegam para entregar para as pessoas qualidade de vida e, ao mesmo tempo, é muito do que promove felicidade, é muito do que promove leveza e alegria para a vida das pessoas. Então, ter isso em mente, lembrar que as práticas têm contextos e têm relações, as práticas que eu vou trazer aqui, são todas baseadas em ciência. E isso é super importante, porque, pegando o próximo link, o termo a primeira vez foi utilizado em 1956, o autocuidado, pela Dorothea Oren, que quis criar o que ela chamava de a ciência do cuidado humano. Olha que bonito, olha que legal. E a Oren, ela basicamente ela é enfermeira, ela trabalhava num contexto hospitalar e ela via a necessidade das pessoas de terem algo para além do hospital que fizesse parte da vida delas, que elas pudessem fazer para não precisar parar no hospital. E naquela época, para quem é psicólogo, em 56, estava muito em voga, muito presente o behaviorismo. E com isso, o behaviorismo influenciou o pensamento da Oren da seguinte forma. Ela fala: a ciência que eu faço é baseada em análise das funções humanas, reconhecimento da capacidade de agência de cada um e direcionamento de recursos. Olha o que isso significa na prática. Basicamente envolve refletir sobre quais são as necessidades de cada um, ver a capacidade de corresponder de cada um ao que está sendo demandado por nós mesmos e de responder. Só que a Oren, ela também teve uma feliz sagacidade, ela foi muito esperta, porque ela reconheceu que o contexto de cada um é único e na teoria dela, ela explicitamente fala sobre existem necessidades da sua vida que vão ser duradouras e existem necessidades da sua vida que vão ser temporárias. Então, o autocuidado, assim como a nossa própria vida, ela muda
conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai mudando de vida, assim como vai mudando nossas necessidades. Então, muito do que a gente vai trazer mais tarde envolve comportamentos que vão ser bons para sempre. Mas tem coisas da sua vida que você vai trazer em momentos específicos. Você não precisa disso a toda hora. Não faz sentido na sua vida a todo momento. Oi Jéssica, oi Sofia, oi Fátima, oi Gleci. Oi queridos. Então, indo em frente, qual é hoje a utilidade desse tipo de demanda? Qual é a utilidade desse tipo de coisa? É principalmente utilizado, olha só, formação de professores, formação de profissionais de saúde para prevenção de burnout. É ensinado para pessoas em várias escolas ao redor do mundo como estratégias para você ter uma vida significativa. Então, parece bobo, parece simples, mas na verdade, qual é a grande graça desse debate? É cada um conseguir reconhecer o que está precisando na própria vida. Então, que parte uma das partes das dimensões de autocuidado é vigilância. Vigilância sobre o quê? Sobre si mesmo. É sobre você conseguir reconhecer, você conseguir analisar o que na sua vida, o que naquele contexto você está precisando. Eu não consigo pensar sobre isso com clareza. A gente vai ensinar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente especificamente trata sobre isso. Como eu falei, as dimensões. Temos a vigilância, temos o equilíbrio, vigilância, equilíbrio, flexibilidade, temos cuidar do próprio corpo, suporte social e espiritualidade. Essas 6 dimensões, cada uma tem suas atividades, cada uma tem suas funções. E isso mostra o quê? Não é uma coisa da sua vida que vai entregar sentido. Não é uma coisa da sua vida que vai entregar paz. Não é uma coisa da sua vida que você vai fazer que vai te completar. São várias e várias e várias práticas de várias e várias e várias coisas. Então, ter isso em mente é muito importante. Eu vou começar a passar com vocês um pouco dessas práticas de autocuidado para que vocês saibam e consigam ver o que isso significa na prática e como é que a gente consegue implementar isso, se faz sentido na vida de vocês. Em vigilância, eles têm mindfulness, meditação, psicoterapia, autorreflexões, escrita criativa, escrita terapêutica, diário de gratidão e diários tradicionais. Quais são as utilidades desses recursos? Mindfulness, hoje em dia também, como autocuidado, está muito popular, mas é basicamente um estilo de meditação de origem budista que faz você ter percepção, ter conhecimento sobre seu corpo, seus incômodos, seus pensamentos. Esse exercício faz com que você, na prática, encoste num lugar, pare, respire profundamente, que você vá reconhecendo o próprio corpo conforme, por exemplo, tem meditação tradicional, você consegue ir passando como se fosse um scanner mental sobre o próprio corpo. Em meditação guiada, as pessoas vão conduzindo essa orientação por meio da fala. E com isso você vai percebendo o quê? Nossa, meu ombro está doendo. Nossa, meu pé está bem cômodo. Nossa, como minha respiração está ofegante. Caramba, eu estou claramente acelerado. E qual é a importância disso? Como a Oren trouxe na fundação,
do autocuidado como ciência, a Orwell traz análise, veja os recursos se você tem e comece a agir. Você conseguindo reconhecer, nossa, eu estou tenso nas costas. Nossa, eu estou precisando cuidar dos joelhos. Nossa, eu estou precisando conseguir reconhecer o que é esse pensamento que vem e vem e vem na minha cabeça. Mindfulness não é o único tipo de meditação listado. Existem várias outras meditações que são muito boas. Uma, por exemplo, que ensina vocês a pegar esses pensamentos, pegar essas coisas que aparecem com recorrência na cabeça e você conseguindo diminuir o volume, diminuir o impacto e discutir a presença delas na sua vida. E outra que eu acho extremamente importante, essa é bem raiz budista, é a de compaixão. Como é que essa meditação de compaixão funciona? Basicamente, é você reconhecer na sua vida pontos que você se orgulha, pontos positivos, conquistas que você fez, assim como você pegar isso e levar para onde? Para frente. Você levar essa leveza, levar essa forma de lidar com as coisas e passar para o próximo. Ah, mas isso é muito romantizado, isso é muito paz e amor. Mas é baseado em ciência. Isso funciona, galera. Isso faz parte de vidas saudáveis. Isso pode ser uma coisa muito hippie, pode soar muito romântico, mas na prática é ciência, sabe? É isso que faz as pessoas melhorarem e principalmente não adoecerem e ter estilos de vida mais saudáveis. Isso tem muito a ver com o diário de gratidão, listado como uma das esferas das 6 esferas do autocuidado, da vigilância. O diário de gratidão é justamente para nós, não todos os dias, mas ter um caderno, pode ser um conjunto de folhas que você tem, não precisa necessariamente ser um caderno mesmo, mas algo que você consiga escrever cotidianamente aquilo que te faz feliz, aquilo que faz parte da sua vida. Isso, assim como diário, assim como escrita terapêutica, ajuda muito a ter noção dos nossos dias, ter noção do que a gente tem pensado e no que a gente tem concentrado energia. Uma das críticas que as pessoas têm sobre diário é: poxa, eu só escrevo no diário quando eu estou triste, quando eu estou chateado. Falei, perfeito. É isso mesmo. Por quê? Você reconhecer que você só está parando para escrever ou para cultivar sentimentos assim é algo super importante. Você parar e decidir direcionar outros recursos para a sua vida é super importante. Não quer dizer que seja simples. Oi, Priscila. Mas na prática, o que a gente precisa ter é noção total sobre aonde a gente está dando foco e por que esse foco está vindo. Porque às vezes a gente consegue cultivar outras coisas. As próximas práticas vão fazer muito sentido sobre pensar de intervenções. Próxima esfera, a gente passou por vigilância agora estamos indo por equilíbrio. Equilíbrio é uma esfera que vai estar presente em várias outras, mas principalmente no nosso mundo de hoje, equilíbrio está relacionado a trabalho e vida pessoal. Para que isso serve? Para que isso é importante? Principalmente hoje na pandemia, que existe tanta gente colocando a vida em risco para trabalhar presencialmente e gente lidando com o home office, são realidades muito distintas, mas ambos têm dificuldades de ver quando é que eu saio do trabalho, qual é a dimensão do trabalho na minha vida, o que eu tenho para além do trabalho, como eu lido melhor com o trabalho, quais são as práticas que estão relacionadas a isso. Cultivo da vida social, ter múltiplas atividades no trabalho. Como assim?
Quem dá aula sabe, não é só dar aula. Quem é terapeuta sabe, não é só atender. É o trabalho preparar o ambiente, preparar as coisas, preparar a aula, o trabalho, às vezes, de realização e o trabalho pós. Tudo isso é trabalho. E quanto mais tarefas você tiver, mais saudável vai ser a sua realização do trabalho. Ótimo! Então, eu que tenho, sou pesquisador, reitor, eu vou ter muita saúde. Sim, mas você precisa ter uma vida pessoal também. Esse aqui é o grande chave do equilíbrio. É você não ficar preso à repetição. Você não estar preso a só uma coisa na sua vida. Porque às vezes é tão alienador, é tão tirador de sentido da nossa vida apenas fazer uma coisa, que por mais que seja, eu amo o meu trabalho, é uma experiência profundamente triste ver pessoas que amam a carreira sendo infelizes, porque estão trabalhando muito. E reconhecer que, sim, práticas como tirar férias, ter limites entre a vida pessoal e o trabalho, ter projetos além do trabalho, ter projetos além do próprio relacionamento, é extremamente importante, é extremamente satisfatório, extremamente rico. Vamos seguir um pouquinho mais em frente? Depois a gente volta mais para o equilíbrio, porque o equilíbrio está presente em muita coisa. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, queridos, vocês podem perguntar, vocês podem trazer, tá bom? Eu estou lendo aqui os comentários e vai ser super interessante responder vocês. Temos aqui cuidado com o próprio corpo. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, gente, olha só. Dei 5 segundos para vocês aqui. Nesses 5 segundos que a gente fez de intervalo, de silêncio, de calma, o que aparece? Às vezes aparece ansiedade, às vezes aparece um mini desespero, aparece uma tensão e, caramba, como é que a gente fica mexido? O exercício pode ajudar. Os cuidados com o corpo podem ajudar, porque também não é só exercício. Cuidados com o corpo envolvem yoga, envolvem também meditação da vigilância, porque a gente precisa conhecer o próprio corpo. Também temos cuidados com o corpo, esporte, que é maravilhoso, principalmente coletivos, que nos preenche, do suporte social que a gente também precisa, assim como, às vezes, galera, a gente não tem recurso. Às vezes a gente não tem renda para ir para uma academia. Nós nos darmos a liberdade de aprender com outra pessoa é muito importante. Veja na internet. Eu quero aprender a dançar nessa pandemia. Vamos embora. Eu quero aprender a fazer abdominal. Quero ter um corpo mais bem definido. Vamos correr atrás disso. Os seus objetivos são seus. E pode ser que sim, vou postar, vou aparecer. Pode ser uma coisa que te motive, mas na prática a realização precisa ser sua. Principalmente com o corpo, começa devagar, mas constante, mesmo que seja na frequência que você puder. A constância disso vai te dar resultados. E você ter alguém que possa te ensinar e te orientar é muito bom. O profissional de educação física existe. Se você puder pagar para te corresponder com o que você quer, espetacular. Faça, porque todo mundo que eu conheço que correu atrás de um profissional não se arrependeu até hoje. Tá bom? Flexibilidade e tolerância. Isso é a parte mais, eu acho que psicoterapia das esferas de autocuidado. Por quê? Porque fala sobre nós termos o bom uso de nós mesmos. Por exemplo,
flexibilidade de manejo de situações, abertura de emoções, autoavaliação, auto-perdão, autoaceitação, autoavaliações honestas, desenvolvimento profissional e aquelas práticas tanto de escritas que a gente já falou antes, como manutenção do sono e hidratação e alimentação. Por que isso importa? Porque muitas das vezes, vamos dizer que a gente vai ter práticas de autocuidado. Eu quero fazer yoga e eu quero estar flexível bastante em 3 meses. É possível? No seu ritmo, no seu tempo, desses 3 meses, é possível? É possível a gente conseguir aprender uma língua nova em 3 meses? É possível que a gente faça, por exemplo, uma escrita melhor, uma fala melhor, aprender tudo sobre isso em um curto espaço de tempo? Às vezes é muito complicado. E principalmente, às vezes a gente se trata como um lixo. E isso é péssimo. Porque muitas das pessoas precisam da gente. Muitas das pessoas precisam que a gente dê conta da nossa vida. E a gente precisa se perdoar por precisar ser cuidado. Então, a gente não ser o próprio inimigo é muito importante nisso. Reconhecer as limitações financeiras, de saúde, do que você precisar, ser tolerante com você. Seja, porque se sentir culpado ou arrependido não vai te proporcionar o que você quer. Então, nós pegarmos leve com isso é muito importante. Vamos para agora suporte social. E família, amigos, convivência com as pessoas do trabalho, mentoria, supervisões, trabalho voluntário. E por que isso importa? Porque na live passada a gente discutiu relacionamentos. E uma coisa que é fundamental para todo mundo é ter pessoas na própria vida. Ter pessoas que façam parte do seu cotidiano. Pessoas que consigam estar com você para te suprir de carinho, de atenção, de validação. E validação parece uma coisa tão orgulhosa, parece tão, às vezes, simples, bobo, mas na prática a gente precisa ser validado constantemente. Por quem? Pelas pessoas da nossa vida, pelas pessoas que a gente presta serviço no nosso trabalho, pela pessoa que às vezes encontra a gente na rua e nos olha de maneira leve ou nos olha de maneira julgadora, e isso nos pesa já profundamente. Então, essas necessidades que nós temos do outro nem sempre é uma coisa clara, mas você ter noção de quando é que foi a última vez que eu falei com meu amigo, quando é que foi a última vez que eu interagi com outra pessoa para além do trabalho, qual foi a última vez que eu consegui conversar sobre algo além do trabalho com as pessoas do trabalho, quem eu tenho isso na minha vida, quem eu sinto saudade, quem importa, quem eu sinto falta. Lembrar disso, lembrar que relações precisam de cultivo e realizar é a própria prática do autocuidado. Então, vou passar para o próximo, que é a esfera de espiritualidade. É uma coisa um pouco abstrata falar de espiritualidade. Porque eu falo isso e as pessoas pensam, psicologia falando de religião. Olha que perigo. Espiritualidade é mais que isso. Religiões são ótimas para entregar sentido na vida de muita gente. Mas espiritualidade tem muito mais a ver na esfera de autocuidado com o quê? Com encontrar práticas que façam sentido para você.
que entreguem para você uma representação mais positiva da sua vida, que entreguem uma resposta para o que eu quero fazer com o meu tempo aqui. E isso é uma coisa que é positiva para todo mundo, porque você saber o que você quer executar enquanto você está vivo é muito fundamental. Porque às vezes as pessoas se enchem de arrependimento, se enchem de questões, e às vezes a parte mais importante da vida dela não está sendo lidada, não está sendo correspondida. Então você ter uma resposta para isso é muito importante. Práticas de religiosidade são ótimas, mas, por exemplo, poxa, eu tenho uma religião que eu não tenho culto. Tranquilo. Faça sua meditação, faça seu pensamento positivo. Existem várias pessoas que são, por exemplo, ateístas, agnósticas, e elas se encontram, e elas têm comunidade, elas trocam ideologias, filosofias de vida. Não é porque você não acredita em Deus que você não precisa ter pessoas que não enxerguem as coisas da mesma forma que você. A gente ainda precisa de pertencimento nessa vida, e isso é muito importante. Essas práticas todas que a gente trouxe agora têm a ver com várias temáticas, uma coisa super transcendental. Mas na área de saúde, todas elas importam para a redução de estresse. Ah, mas fazer essas coisas todas é possível? Não. Como é que a gente consegue reconhecer o que eu preciso fazer para mim? Se escute. Comece com vigilância. Comece com percebendo o que na sua vida você sente falta. Por exemplo, vamos dar um exemplo pessoal meu. Eu, durante muito tempo da minha vida, de 20 a 26, 27 anos, a minha principal busca foi realização profissional. Durou muito tempo até eu descobrir que profissão é essa, que trabalho que é o que eu gostaria, o que eu quero realizar de verdade. Conciliava vários trabalhos e agora eu consigo reconhecer o que eu quero é ser psicólogo. O que eu quero também, além de atender, é ser dono da minha clínica. Isso é muito legal. Saber disso é muito legal. De 27 para cá, começou outra inquietação, que é o quê? Como é que eu consigo continuar aprendendo? E com isso eu comecei a o quê? Uma vez por mês, pelo menos, 15 em 15 dias no máximo, buscar artigos, buscar leituras, buscar coisas, pessoas para trocar, outros colegas trabalhando comigo para eu continuar aprendendo com eles e aprender a como fazer várias formas do trabalho que eu faço, aprender a me aperfeiçoar no meu trabalho. E tudo isso veio de quê? Parar para me ouvir. Aonde eu sinto falta? O que eu preciso? Tá difícil para mim ainda, Danilo. Como é que eu faço? Você pode começar, como eu falei, com o trabalho de vigilância, da meditação, psicoterapia. Ajuda muito para nós conseguirmos reconhecer a nós mesmos, porque muitas vezes a gente tem noção do que nos incomoda, do que a gente precisa, mas a gente não tem como, às vezes, conseguir implementar uma coisa dessas. Como é que eu vou pedir para alguém, por exemplo, que trabalha 12 horas por dia para equilibrar a vida pessoal e trabalho? Às vezes soa muito abstrato. Mas o grande segredo é começar reconhecendo e ir em direção a recursos. Como é que eu gerencio esses recursos? Por exemplo, trabalho 12 horas por semana. Em primeiro lugar, burnout existe. Grande chance de, se você não ter um período de pausa de 12 horas de trabalho, eventualmente você vai se sentir esgotado, desconectado com o seu trabalho,
e não necessariamente o esforço que você está fazendo vai ser satisfatório. Eu conheço várias pessoas que têm tipo, sempre vou ter demanda, sempre vai ter trabalho a ser feito. Então, qual é a grande dica que a gente pode fazer sobre isso? Entenda que se sempre vai ter trabalho, faça o que você precisa de mais importante. Coloque um limite de horas máximas, tipo, eu não vou passar de 10 horas, ou não vou passar de X tempo. E reconheça que o quê? Que a gente precisa entender que sacrifícios são temporários. Qualquer sacrifício que você faça na sua vida que não tenha início, meio e fim, vira um estilo de vida aonde a gente é o sacrifício, não a tarefa, não o propósito. E tudo isso se perde, tudo isso a gente se esgota. E nós somos importantes para as pessoas da nossa vida. A gente não pode se dar ao luxo, às vezes, de chegar tão fundo, no fundo do poço, que as pessoas falam. Porque se a gente não, às vezes, parar para fazer pausas, parar para respirar, é muito mais fácil de chegar nesse ponto. Não é à toa que as pessoas falam intervalo para banheiro, intervalo para ginástica laboral quando tem no trabalho. Mesmo que você não faça ginástica laboral, o que eu não recomendo, faça ginástica laboral. Pegue a ginástica laboral para entender, eu estou neste momento lidando comigo, reduzindo o meu estresse. Estamos falando de reconhecer recursos, vamos falar sobre recursos no caso de suporte social. Poxa, amigos, como eles mudaram nesses últimos anos. Principalmente na pandemia e principalmente pelos ciclos da vida. As pessoas às vezes não conseguem entender por que é tão fácil fazer amizade quando criança e é tão difícil fazer amizade na vida adulta. E existe um segredo disso, que é trabalho. Quando você é criança, seu trabalho é estudar. Os seus colegas de trabalho são seus colegas de turma. Então você vive convivendo com seu coleguinha. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas como é que a gente faz amizade na vida adulta? Como é que a gente faz e conhece pessoas novas na vida adulta? Grupos de interesse. Como assim? Aula de canto. Seus colegas de turma vão gostar tanto de canto quanto você. Outra língua. Seus colegas vão também se interessar muito em conversar sobre isso. Vamos falar sobre culinária. Aprender e trocar coisas sobre isso é fundamental. Clube do livro. Trabalho voluntário. Todas essas coisas vão entrar em contato com pessoas que vão ter mesmas vontades, mesmos interesses e coisas em comum. Você entrando em contato com essas pessoas, você reconhecendo que você vai precisar se esforçar para isso dar certo. As coisas avançam, porque ninguém vai virar PFF de pessoas que mal vê, que mal encontra. Tá naquele ambiente, tá naquele local, a pessoa é bacana. Poxa, onde é que você vai almoçar? Vamos almoçar junto? Vamos. Um dia você mora onde? Você veio de qual estado? Poxa, que legal, eu vim, morei em tal lugar também. A vida era muito diferente por lá. Vamos debater. Existe um fenômeno em Brasília que são as pessoas que às vezes passam por Brasília e não pertencem à cultura daqui. Brasília tem uma cultura própria, mas quem vem de outros estados se choca muito com a experiência psicológica de cada um, com a experiência social de cada um. E Brasília é visto por alguns como um afastamento, um pouco distante da vida das pessoas. Então a gente conseguir se encontrar com pessoas que tenham coisas em comum ajuda a gente a ter esse tipo de debate, a ter esse tipo de conversa.
Teve uma pessoa que perguntou para mim como é que é o limite de autocuidado, como é que a gente faz para entender que é o bastante. Se escuta. Que boa resposta. Na prática, como é que anda a sua satisfação? Você está satisfeito com a sua vida? Aonde você enxerga que precisa avançar mais? Uma coisa que os jovens não entendem, eu com os meus 31 anos, 32, o corpo muda e a gente ter práticas que cuide do corpo, que cuide de nós mesmos é muito importante. Então, eu tô aqui, a sexta esfera de autocuidado tá nisso. E, gente, dos principais pontos que eu tinha para trazer eram esses. Eu vim agora para responder perguntas. Tem um outro ponto, que é o ponto que vai ser o ponto inicial da próxima live da semana que vem, que vai ser sobre tratamentos psicológicos, que é o seguinte: qual é o limite do autocuidado e quais são os limites que o autocuidado tem no impacto psicológico que eles são capazes de proporcionar. Repetindo para quem perdeu, as esferas nossas de autocuidado são o quê? Vigilância, temos equilíbrio, temos flexibilidade e tolerância, temos cuidar do próprio corpo, temos suporte social e temos espiritualidade. Como é que a gente lida com um transtorno psicológico nosso e autocuidado? Então, autocuidado é ótimo, porque envolve muito. Como assim? Ter um tratamento é ter um autocuidado. Tomar o remédio que você precisa é um autocuidado. Por quê? Porque redução de estresse. Porque reduzir estresse permite a você a ter uma experiência psicológica mais saudável. Então, vamos lá. Como a gente promove saúde não tendo muita saúde mental? Começamos com disciplina no tratamento. Como assim? Vá à sua consulta. Vá ao seu médico. Tome o que ele passar, mas principalmente entenda o seu tratamento. As pessoas às vezes vão para consultas médicas com médicos que não conseguem dar uma boa consulta. E isso é extremamente frustrante. Mas você compreender o que eu estou tomando, por que isso importa, o que isso vai trazer de efeito, o que isso vai ter um impacto na minha vida, é fundamental. O tratamento é seu, a vida é sua. Conseguir reconhecer isso é muito importante, mas, ok, o que eu fazer aula de canto vai fazer para mim que tenho depressão? Muito. Por quê? Aula de canto vai te dar um domínio maior sobre o seu corpo, vai te dar colegas para conviver, um hobby, uma atividade, um projeto para além do trabalho, pessoas além do trabalho. Eu não gosto de me apresentar. Tudo bem, você não precisa. Ninguém vai te obrigar a isso. E aonde você se sentir obrigado a ir, não faça. Você é adulto. Você pode dizer não, você pode se afastar. Eu tenho total certeza que as escolas de canto, de música, seja do que for, ninguém vai perder aluno por conta disso, sabe? Então, existe um estímulo a vencer esta barreira de se apresentar, mas se apresentar é longe de ser a prioridade de quem busca aula de canto. Da mesma forma, aula de dança envolve um domínio, um aprendizado, uma postura sobre o próprio corpo que é espetacular, que é fantástica. Diego falou, canto desde criança. De fato é um escape. Total, Diego. É isso mesmo. E além do que, o que você vai fazer importa. Tipo, a escolha de canto importa para você. A escolha de dançar vai importar para quem vai escolher dança.
Aprender a desenhar vai importar para quem escolhe desenho. Ah, mas eu nunca me dei a chance de aprender isso. Ótimo. Vai agora. Vamos dar a chance para si mesmo agora. Uma das esferas. Vamos ser tolerantes com nós mesmos. Vamos ser compreensivos com nós mesmos. Se dê a chance de ser amador. Se dê a chance de não saber. Porque se você consegue lidar bem com não sendo bom em alguma coisa, eventualmente com a prática você vai pegar domínio. Claro que tem gente que talvez nunca vai conseguir fazer uma coisa ou outra, mas ser bom importa. Porque eu juro para vocês, eu estou começando a aprender a desenhar. Eu sou péssimo, mas eu gosto. Eu não preciso ser bom nisso. Eu faço porque eu me realizo fazendo. Porque me faz bem fazer isso. E isso me dá outros pensamentos, me dá outras coisas. Então, da mesma forma que a gente exercitar compaixão, que a gente exercitar bons sentimentos com as outras pessoas, permite que o mundo tenha também isso, também tenha essas energias, ter essas coisas, a gente praticar com nós mesmos perdão pelos nossos limites e curiosidade sobre o que a gente é capaz de fazer, é ótimo. Eu tenho pacientes já de bastante idade que estão aprendendo línguas agora, que decidiram que querem tentar viajar e ser o próprio intérprete, para poder dar conta de falar com as pessoas que moram naquela região na própria língua delas. Isso é fantástico. Jéssica falou uma coisa muito boa, que é não se levar a sério o tempo todo é libertador. Com certeza. Melhor coisa do mundo para mim sobre isso é o quê? Crianças. Eu tenho três afilhados lindos que eu adoro de paixão. E com eles eu consigo fazer uma coisa que é muito difícil para mim. Fazer papel de bobo. E fazer papel de bobo é ótimo, porque a gente não precisa acertar sempre, falar bem sempre. Às vezes a gente só quer se divertir. E poder se divertir é ótimo, sabe? Melhor forma de fazer isso é se libertando de julgamento. Porque na prática, o mundo é cercado de gente muito preocupada com os outros e cercada por uma indiferença profunda entre as pessoas. Que é muito triste isso, mas é muito verdadeiro, porque as pessoas na prática não se importam com os nossos erros, a não ser que afete elas diretamente. E mesmo se afeta, se as pessoas se importam com a gente, elas serão tolerantes. Se isso está também insistindo no erro, se a gente está claramente insatisfeito com a nossa própria prática, vamos ou aperfeiçoar isso, dedicar tempo, dedicar atenção e vamos melhorar, ou vamos mudar, porque às vezes a gente está apegado a uma tarefa que claramente não nos realiza. Eu aprendi isso um pouco na prática, vai só um pouco hipocrisia, mas eu adoro música, eu trabalhei como DJ durante muito tempo. E nessa história eu vi, conforme eu ia fazendo festas, eu gostava das festas porque é uma emoção muito intensa, eu comecei a ver que o trabalho de divulgação de DJ era uma coisa extremamente frustrante para mim. Eu claramente não gostava de fazer isso. E todas as coisas que eu estudava de psicologia me realizavam. Até que chegou num ponto que eu parei de competir as duas carreiras. E conseguir me dedicar mais à psicologia fez com que o meu trabalho tivesse uma qualidade muito mais superior do que antes. Tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando numa área e mudam depois de se aposentar, ou descobrem novas paixões. Eu vejo senhores de idade aprendendo e chefiando restaurantes, eu vejo pessoas de idade indo ser psicólogos agora e fazendo um trabalho espetacular. E
o mais importante, dando chance para ser feliz. Sabe? Então, não se esqueçam de oferecer isso a vocês mesmos, tá bom? Muito importante. O que mais, queridos? Alguma pergunta, algumas outras coisas que vocês queiram saber? Sobre psicologia, sobre autocuidado, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu gosto muito de fazer live, mas principalmente eu gosto de bater papo. Então, ter trocas com vocês sobre isso, para mim, é muito bacana. A gente já teve nos nossos stories muito indicativo que as pessoas estão conseguindo ter mais de 1 hora de autocuidado por dia. É muito importante nós termos espaços durante o dia para mais de 1 hora de almoço. É impossível? Então garante essa 1 hora para você. Mais de 1 hora de almoço é impossível? Então vamos ver como é que a gente vai ter essa experiência. A gente já esquenta a comida, senta, com o resto do tempo a gente para, a gente respira. Vamos vendo aqui as perguntas. Temos que diário de gratidão é esse. Eu tenho aqui, que é um modelinho muito bonitinho, que é esse aqui. Ele veio da Alemanha. Ele é muito bacana, porque ele vem com práticas que ensinam você tanto a visualizar, como você, por exemplo, aqui, noticing, ensinam você a perceber como você lida com as coisas positivas da sua vida, o que faz parte do seu cotidiano, o que faz parte da sua vida, e tendo isso em escrito, tendo isso feito com alguma frequência, você consegue ter isso mais visto por você. Tem uma ideia chamada plasticidade cerebral, que é basicamente a maleabilidade que nós temos do nosso próprio organismo, do nosso próprio cérebro, de se modificar, de se alterar. E isso vale para muita coisa, principalmente para a reabilitação neuropsicológica, mas também para o quanto a gente percebe as coisas. Fato. Por exemplo, você vai aprender Libras, língua de sinais. Você vai ver surdo em todo lugar. Se você for aprender inglês, você vai ver inglês em todo lugar. Ah, mas eu já via antes. Sim, você vai ver com muito mais frequência. Assim como o espanhol, assim como o francês, você vai estimulando o seu cérebro com coisas até que vai fazer parte da sua vida. E uma das coisas é o diário de gratidão. É importante para que a gente reconheça gratidão, felicidade, sentimentos positivos na nossa vida. E isso você vê, tem vários locais na internet vendendo diários de gratidão, assim como você consegue fazer em casa mesmo. Tem muita gente que consegue criar o próprio e satisfazer essa demanda. Quais os maiores desafios do autocuidado que você tem visto com pacientes? Eu vejo em 2 esferas. Primeiro, as pessoas que veem autocuidado como bobagem. Tipo, não é isso que vai me trazer prazer, não é isso que vai me trazer cura. Mas isso são de pacientes muito céticos, são pessoas que não, às vezes, conseguiram compreender que muito mais do que tratamento farmacológico, alopático, pessoas que buscaram a psicoterapia com relutância, que conseguem se engajar logo de cara com autocuidado, é uma coisa que estão aprendendo a se perdoar e se dar essa liberdade, assim como autocuidado eu vejo em pacientes em crise. Quem está em crise está com estoque de energia psicológica muito frágil. Quem está em crise não está tendo disponibilidade de fazer uma dedicação muito profunda para si. Por quê? Se você está tendo dificuldades de manter a própria higiene, se você está tendo dificuldade de manter o seu sono regulado, sua alimentação regulada, exigir que as pessoas façam
práticas de autocuidado, às vezes é a última coisa que elas querem. Você lembrar elas em psicoterapia de, nossa, há quanto tempo você não faz esse exercício de costura que você gostava tanto? Há quanto tempo você não vai e faz esse prato que você adorava fazer e durava por dias? Há quanto tempo você não faz a ligação para essa pessoa que é tão especial para você? Essas práticas de autocuidado, que a gente já reconhece e o paciente reconhece como importante para ele, é fácil de implementar. Mas quando você chega na escuta e você oferece meio artificialmente isso em psicoterapia, vai soar vazio. Então, qual é a proposta que eu tenho para os psicólogos? Escute os pacientes, veja o que faz sentido para a vida deles, assim como a teoria da Dorothy Oren, que é a fundadora do autocuidado, você reconhecer isso e manejar recursos com o paciente para direcionar a força para isso. Porque também não adianta nada, por exemplo, o paciente vai virar e falar, vou aprender sobre arquivologia. Pô, que legal, que bacana. Ele não tem como consultar livros sobre o assunto, ele não tem como ter acesso à internet direito para pesquisar. Talvez isso vai gerar muita frustração com ele nessa busca. Mas existirão coisas que ele vai ter recurso de fazer. Atividades são muito plurais, como a gente disse mais cedo. Então, vamos ver outros comentários. Às vezes, a gente pega e sofre muito para conseguir achar boa informação sobre o tema. Dica: autocuidado, vê área da saúde, profissionais de saúde, porque volta e meia a gente vê. Eu botei autocuidado no Google, veio coisas bem... como é que é? BuzzFeed. O que é legal, mas BuzzFeed às vezes tem coisas que não necessariamente são ciência. O que também não é papel deles, sabe? O papel deles é entreter, sabe? Veja de onde vem a origem da informação, veja de onde a gente pode querer ter esse tipo de participação de nossas leituras. Então, é isso. E se não tiver mais perguntas, eu acho que eu vou encerrando. Eu tenho esses materiais aqui que são bons sobre o que é a ciência do autocuidado. Eles são de Harvard Business Press. Que são esses 4 livros. É o que? É empatia, é resiliência, é o mindfulness e é o felicidade. Esses 4 livros são bons porque tornam bem acessível, bem fácil de ver a ciência do assunto, sabe? Tem artigos bem interessantes ali. Geralmente as pessoas que pensam em autocuidado é só skincare, coisa do tipo. Mas vamos falar então uma imensa verdade? Skincare é autocuidado. Skincare é autocuidado se for redução de estresse. Se você pega skincare como vou cuidar da minha pele porque eu estou insatisfeito com ela, você ter uma demanda sua, ver recursos e agir em cima, é autocuidado, sabe? Então, skincare sim é. Assim como maquiagem, assim como um bom cuidado com a própria aparência, assim como, por exemplo, algumas pessoas que estão assistindo vão entender mais do que outras, mas quando você permite você se sentir bem com o próprio corpo, é às vezes revolucionário. Então você permitir que as pessoas que são trans possam se vestir e agir como elas querem, porque assim como elas são, é fundamental, porque viver em inadequação é absurdo. Então, a gente se sentir à vontade com o próprio corpo, com a forma com que a gente vive as nossas relações,
seja não binárias, seja masculina, seja trans, feminina, todo mundo merece ter experiência com o próprio corpo saudável, positiva, sabe? Eu tenho skincare é muito subjetivo no comentário. É extremamente subjetivo e extremamente pessoal. É muito, muito, muito pessoal. O autocuidado também é cuidar do coletivo, cuidar dos outros? Sim. Eu comecei a live falando sobre a definição da OMS, que é habilidade de indivíduos, famílias, comunidades de promover saúde, prevenir doenças e ter formas de lidar com os adoecimentos e com condições incapacitantes. A ideia que a gente tem sobre coletivo e autocuidado está em que, por exemplo, prático, em várias cidades do Brasil as pessoas se cansam de esperar o governo agir, tem uma rua esburacada, todo mundo faz uma vaquinha e tampa o buraco. Todo mundo está tendo dificuldade com creche numa região. As pessoas mobilizam recursos e vão agir em cima. A filosofia do autocuidado é muito simples, é muito aplicável, é muito palpável. Mas então, o que não é autocuidado? Comer 12 pizzas. O que não é autocuidado? Você sempre escolher a preguiça. O que é autocuidado? O que não é autocuidado? É a gente privilegiar, às vezes, uma única fonte de prazer. Tudo isso centraliza muita coisa, desorganiza a nossa vida e dá pra gente uma falsa impressão que está tudo bem. Por exemplo, por que eu falei da comida? Porque se alimentar de forma saudável é uma coisa que precisa ser cotidiana, não esporádica. Não vai ser um evento comer bem. Precisa ser um evento a gente se permitir comer mal às vezes. Não é para ser inflexível com a nossa alimentação. É para a gente ser flexível com a gente e saudável com a gente. Um outro exemplo, falei da preguiça. Preguiça às vezes envolve gestão de energia física, energia psicológica. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai ter condições de fazer mais coisas para uma área do que outras, mas muito mais importante do que o tempo que você passa em autocuidado é a qualidade desse autocuidado. Às vezes, 15 minutos de meditação, 20 minutos de meditação, 20 minutos de esteira, um intervalo decente para você poder lanchar direito durante o trabalho. Nossa, que diferença faz? Que diferença faz, às vezes, a gente vê, tem uma garrafinha de água nossa no trabalho, acabou a garrafa d'água, sinal que a gente levanta, que a gente vai encher a garrafa e que a gente volta devagar para o ambiente de trabalho. Por quê? Para a gente se escutar. Tem um livro que eu ainda não li, e por isso que eu não consigo recomendar, que é Aquilo que a gente percebe quando a gente desacelera. Dizem que é espetacular, mas qual é a lição que a gente tem sobre desacelerar? É ouvir nós mesmos. Quando a gente começa a ter debates, quando eu fiz algumas palestras na UNB sobre prevenção de suicídio e prevenção do adoecimento psicológico, nas palestras, no primeiro ciclo, eu sempre começo com um exercício que é pegar os aparelhos nossos de celular, deixar em separado, desligar os outros instrumentos que possam distrair a gente e só se ouvir por 5 minutos. 5 minutos a gente descobre várias coisas sobre como a gente está, como a gente está se sentindo, o que vem na nossa cabeça, preocupações. Às vezes vem uma emoção de saudade, então a gente vai reconhecendo com pequenas práticas.
Então, é principalmente um exercício de se dar chance, de reconhecer que saúde é uma coisa plural, holística e diversa. Então, é muito importante que a gente consiga se permitir, se dar essa chance. Eu estou extremamente satisfeito com a nossa conversa. Estou muito feliz pela presença de todos vocês. Caso não tenham mais perguntas, eu vou ficando por aqui. Mas semana que vem ou teremos alguém para entrevistar, estou ainda combinando, ou falaremos sobre tratamentos psicológicos. Como é que a gente faz a gestão disso? Como é que a gente faz uma participação ainda melhor em psicoterapia? Como é que a gente consegue cuidar da própria saúde com mais qualidade? Tá bom? Então, queridos, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite para vocês. Vai ficar gravado aqui no nosso IGTV e no nosso Moral. Nosso Moral até segunda-feira, no nosso IGTV depois. Muito boa noite a todos. Foi muito legal. Muito obrigado. E boa noite, queridos. Tchau, tchau.